Seja muito bem-vindo a mais um GRI Woman Interviews. Esse é um espaço dedicado para entrevistas com as líderes do mercado imobiliário. Eu sou a Patrícia Frasato, diretora do GRI Clube e idealizadora do GRI Woman in Real Estate Brasil Committee. E hoje eu tenho o prazer enorme de receber aqui no nosso canal Maria Flávia Seabra, sócia e head da área imobiliária da Machado Meyer Advogados. Maria Flávia, um prazer ter você aqui. Patrícia, o prazer é todo meu. Obrigado, GRI, pelo convite. Apesar de todos os impactos de pandemia, os distratos permaneceram estáveis em relação ao total de vendas nos últimos anos. Isso é um reflexo da lei dos distratos? Acho que grande parte sim, sem dúvida é um reflexo, mas além do reflexo da própria legislação, acho que é o setor muito mais maduro depois de ter enfrentado uma crise tão severa nos anos anteriores. O que a gente percebe também, além disso, são um movimento que as pessoas voltaram muito para as residências delas. Então, novas compras, elas aconteceram com um volume muito maior e acho que o cuidado, a cautela para aquele imóvel, aquela propriedade adquirida também teve esse reflexo de focar em tantos outros inadimplementos que não o distrato em si. Além disso, acho que com essa regulamentação, ficou muito mais claro no ambiente, tanto para o consumidor quanto para a incorporadora, em que bases renegociar, eventualmente, se necessário, um atraso, um inadimplemento, etc. E a gente vê isso não só no setor residencial, mas no mercado imobiliário em geral. No começo da pandemia, o escritório foi muito demandado para renegociações diversas, e daí muitas delas até envolvendo aluguéis, mas a gente percebia que os acordos eles eram muito mais tratados de uma forma privada, sem o envolvimento do judiciário. Acho que as pessoas viveram uma situação totalmente inusitada e isso fez com que o próprio judiciário se comportasse dessa forma, mas os próprios players, numa linha de que haveria uma necessidade de flexibilidade de ambas as partes, para que voltasse um equilíbrio contratual. Então, embora a gente tenha visto renegociações também no setor das aquisições de unidades, quer por alguma perda de trabalho temporária, alguma dificuldade temporária, isso não foi um reflexo como já teve em momentos anteriores. E falando um pouquinho ainda sobre pandemia, a gente viu alguns movimentos nesses últimos anos de ativos que já não estavam mais performando tão bem, posso assim dizer, transformando para outro tipo de uso, tendo a conversão de ativos. Muito nesse setor de hotéis, migrando para um residencial, alguma coisa voltando para o mercado de escritórios. Como vocês têm olhado para isso? Acho que isso é a principal mudança que o Covid-19 trouxe no setor. E em todos os segmentos. Quando a gente olha, por exemplo, no mercado de retail, você vê, por exemplo, as lojas se transformando muito mais em locais de experiência do que centros de compra. Sim. Acho que as compras passaram a ser muito mais online, o crescimento na casa de 3 dígitos até, fizeram que as pessoas, na verdade, elas se deslocassem para essas lojas, para esses locais, muito mais como uma experiência. Se você olha, por exemplo, para o mercado de educação, onde realmente os cursos passaram muito mais a serem cursos online e algo que veio para ficar, sem dúvida trouxe ociosidade daqueles espaços. Não diferente nos hotéis, não diferente nos próprios escritórios, que até hoje, mesmo não tendo uma mudança de uso, sem dúvida passaram por uma mudança interna. Sim. De como realocar aquelas pessoas e fazer com que elas retornassem ao trabalho de uma forma produtiva, focando muito mais em áreas colaborativas, criando até necessidade de mais espaço em alguns casos, né? Situações. Sim. Em que os escritórios ficaram muito menores e com uma densidade maior, acho que até pelo risco de novas doenças, a gente vê muita gente buscando novas áreas. Acho que é um desafio grande essa questão da mudança de uso. Acho que a legislação precisa, né, e o poder público ficar atento a isso para que se criem espaços realmente muito melhor aproveitados e com uma facilidade maior de aprovação. A gente ouve bastante dos clientes com dificuldades mesmo nessas aprovações, nesses retrofits. Acho que até a prefeitura entendendo um novo uso para a região e o que aquilo pode trazer. Acho que esse é um desafio não só no Brasil, como em todos os lugares, mas que realmente faz sentido. E até quando a gente fala em mudança de uso,
mudança mesmo de olhar espaços em ambientes que fazem sentido até para uma renda para aquele empreendimento. De repente, lojas ou os próprios locais de cursos que não fazem mais sentido, como reaproveitar, eventualmente tirando de um empreendimento que era puramente comercial para um mixed use, por exemplo, trazendo mais moradias para esses centros de trabalho, que é sempre um movimento quando a gente vê alterações na lei de zoneamento, né, tentando focar para que as pessoas se desloquem menos. Então, é uma atenção que a gente acho que já está vendo e não tenho dúvida que vamos ver muito mais. E ainda puxando esse gancho de mix and use e de espaços ociosos, a gente também tem mais um tema novo agora, que é os estacionamentos dos shopping centers, justamente trazendo todo esse conceito de mix and use. Como vocês também estão se posicionando e olhando para esse movimento, né? Isso vem acontecendo bastante. A gente tem participado de alguns projetos já de trabalho onde empreendedores de shopping têm olhado para projetos em que podem ter um aproveitamento maior para desenvolvimentos imobiliários naqueles locais. Então, tem desde o tradicional mudança de uso, que eu posso dizer mais simples, que são para eventos, situações temporárias, até falar num novo desenvolvimento para um local que anteriormente era puramente um shopping center. Isso já vem acontecendo, tem tido uma demanda muito maior. Acho que outra demanda que vem acontecendo também é um olhar, às vezes, para quando não um desenvolvimento, porque aquele empreendedor prefere manter aquele ativo para renda, como maximizar o uso em relação a uma locação. Então, por exemplo, um build-to-suit, né, algo que pode acontecer, de repente, por uma locação específica, sei lá, para hospital, para clínicas, para laboratórios, para, enfim, qualquer outra atividade junto do shopping que faça sentido. E de ter um tratamento desse contrato por muitos anos, né? Algo que vai tratar de construção, vai tratar de aprovação, vai tratar de uma renda fixa, que é algo que, inclusive, vai interessar muito para os fundos depois seguirem, né, com esse desenvolvimento. Então, acho que isso é uma tendência, a gente já tem visto acontecer bastante, e que faz parte do reaproveitamento, sem dúvida, desses espaços. Acho que, além de falar em shopping, outra coisa que a gente pode também trazer, que a gente vê, é o mercado de varejo, né? Os grandes hipermercados já vinham mudando muito, a gente já vê que, acho que até isso é uma tendência no Brasil de anos para cá, né? Quando a gente fala de períodos em que a gente tinha uma hiperinflação e havia uma necessidade muito grande de estoque, acho que todos nós lembramos de fazer aquelas visitas ao supermercado e trazer compra para 3, 4 meses, coisa que já não vinha acontecendo por conta de todo o movimento, os ambientes menores, as casas das pessoas sem essa necessidade de grandes estoques. Mas agora mais ainda, né? Quando você vê empresas logísticas entrando totalmente no setor também de alimentação, de, enfim, vestuário, de produto de limpeza, não há mais uma necessidade de hipermercados daquela proporção. E são áreas que sem dúvida, têm um uso, que podem ter um uso diferenciado. Estão bem localizadas. Estão bem localizadas. Isso também são empreendimentos que vêm acontecendo e essas transações com esse olhar, né? E você percebe que, no fundo, por mais que a gente fale, tem uma máxima na área imobiliária que ela permanece, né? Que é essa questão da localização. Então, assim, um empreendimento bem localizado, ele vai ter sempre uma grande ocupação, ele vai ter sempre um grande fluxo. E quanto mais você traz tudo isso para o entorno, não tem a melhor receita, né? Excelente. E para fechar, última pergunta: quais as prioridades legislativas no mercado imobiliário brasileiro, de acordo com as conversas e demandas que vocês têm com clientes e parceiros? Acho que agora o que a gente poderia falar que é o hot topic, né, é a conversão em lei da MP 1085. Acho que toda a criação dessa questão do sistema eletrônico de registro imobiliário, isso já vinha também sendo uma demanda, né, alguns cartórios até pioneiros nessa tratativa, nessas transações virtuais. Acho que com a pandemia, como tudo, isso potencializou enormemente, e com várias alterações que trazem alguns pontos finais em discussões intermináveis, quer numa lei de loteamento, quer numa lei da própria incorporação imobiliária, questões que, na verdade, são fruto de uma legislação
não posso dizer antiga, porque ela é bastante contemporânea pelo que a gente usa hoje, sim, mas que foi imaginada num outro momento de mercado, em outras estruturas, né, de empreendimentos. Hoje a gente vê estruturas muito mais complexas, inclusive em relação a investimentos, dificuldades e necessidade de desburocratizar várias questões. Quando você olha ainda para aquele mundo de certidões imobiliárias, sim, que a gente tem que carregar para arquivar no registro de imóveis, nem combina quando você ao mesmo tempo está pegando seu celular e fazendo um Pix. Né? Então você fala, são situações que a própria sociedade demanda, e eu acho que essa legislação, claro, tem muitas questões que podem ainda trazer novas discussões, mas sem dúvida ela é um avanço. Excelente, muito obrigada pelo bate-papo, foi muito gostoso ter você aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite de novo. Para você que nos acompanha, já sabe, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e, claro, ativar o sininho para saber das novidades. Eu fico por aqui, nos vemos numa próxima.